Eu sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é uma universidade que foi criada em 87, mas é produto da fusão de 4 fundações municipais, em Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel e Rondon, e isso em 87, e em 2001 foi incorporada uma outra fundação municipal em Francisco Beltrão. Então, no Paraná nós temos uma certa tradição de construir universidades a partir da fusão, da fusão de fundações municipais, é o caso da UniOeste, né? Eu sou professor do curso de enfermagem lá na UniOeste, porque nosso curso lá é um dos poucos do Brasil, é licenciatura, minha área de atuação é educação. Eu fiz o doutorado em políticas públicas e formação humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, terminei em 2015, antes da eclosão da crise, né? Mas já tinha manifestações da crise lá na UERJ, né? E a tarefa que eu sou presidente da seção sindical, estou presidente da UniOeste, né, seção sindical, e a tarefa que a Mari, né, sempre dando muita tarefa para nós, é falar um pouco das universidades estaduais no cenário atual. Mari, olha como eu mando agora, hein? Então, assim, nós estivemos, antes disso, eu prometi que ia começar a falar a partir do que a Evelyn falou no final aqui das dificuldades da organização que nós estamos tendo hoje, mobilização, e do momento muito difícil que nós estamos vivenciando. Aí eu lembrei de dois poeminhas. Tem um poeta do Paraná chamado Leminski, que ele dizia o seguinte, eu acho que traduz um pouco esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento bastante contraditório. O Leminski dizia o seguinte: depressa é muito devagar. Aí tem um outro poeta, que não me recordo quem, que dizia assim: a nossa pressa não apressa a história. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós precisamos ter, ao mesmo tempo, pressa e paciência. Então nós temos que saber conviver, conjugar esses dois momentos. Por quê? Nós estamos vivendo um momento extremamente grave, extremamente difícil. A nossa vida sempre foi difícil. Eu não acho que a partir do Temer que a vida virou um inferno. Sempre foi difícil. Mas agora nós estamos vivendo um momento especialmente difícil com a ascensão de uma direita mais reacionária, mais agressiva, e também resultante de erros cavalares da chamada esquerda. Então nós não podemos esquecer que tem os dois lados nessa história, né? E aí, para tratar desse tema, universidades estaduais, nós tivemos recentemente em Mossoró, 7 e 8 de setembro, no feriadão, que a gente não tinha muita coisa para fazer, a gente foi organizar a luta, né? E aí, o que nós percebemos? São universidades que têm governos diferentes, são universidades estaduais, a princípio são universidades que parecem que vivem uma realidade local, muito diferente uma das outras, mas o que nós percebemos? Em todo o país, seja governo tucano, seja governo do PT, do PSB, do PMDB, os governos estaduais, todos sem exceção, nesse momento estão fazendo o quê? Restringindo direitos. Eles estão dando calote na revisão geral no alto salário, garantido muitas vezes por lei estadual, que é o caso do Paraná e outros estados. Estão atacando a carreira dos docentes, estão atacando o TID como regime de trabalho, estão dando calote em progressão e promoção, estão restringindo o financiamento das universidades estaduais. Então, veja, o cenário, o roteiro é o mesmo para todas as universidades estaduais. Os atores são diferentes, mas o roteiro é o mesmo. Então, por isso, que a ideia é o seguinte: tentar mostrar aqui, que a Evelyn falou, nós precisamos nacionalizar essa luta. Até porque os governos já fizeram isso. Qual é o elemento explicativo de que governos diferentes estão colocando em prática a mesma agenda? E aí é o pressuposto que eu vou partir aqui. O pressuposto é o seguinte: o Ministério da Fazenda, por meio da política econômica adotada, tem papel central na definição das prioridades para a destinação efetiva dos recursos orçamentários, do fundo público, seja o orçamento da União, orçamento dos estados e dos municípios também. Quem é a pessoa mais importante hoje nos governos? O ministro da Fazenda, o secretário da Fazenda, o secretário estadual ou municipal da Fazenda. Essas pessoas parece que têm mais importância que o governador do estado. Lá no Paraná, não estou brincando não, o líder do governo disse o seguinte: olha, eu já desisti de conversar com o governador, com o Beto Richa. Eu prefiro conversar com o Mauro Ricardo, porque é ele, Mauro Ricardo, secretário de Fazenda, porque é ele que decide. Veja, o líder do governo está reconhecendo isso. Não é o Luiz Fernando apenas que está dizendo isso. Inclusive o pessoal do governo, os deputados, eu encontrei um deputado que é o vice-líder do governo, que é o Bacri,
em Foz do Iguaçu, ele me disse, reclamou do secretário de Fazenda. Tá difícil lidar com o secretário de Fazenda. Como se o secretário, ele comandasse o Estado, ele não tivesse um governador. Então, os secretários, o ministro da Fazenda e os secretários de Estado, hoje eles têm um papel predominante na definição das prioridades da destinação dos recursos públicos, né? Próximo, Mari. Então, veja, o financiamento da educação pública e das políticas sociais está diretamente vinculado às diretrizes da política macroeconômica adotado desde o final dos anos 90. Então, veja, desde o final dos anos 90, sem exceção, nós tivemos o tripé da política macroeconômica não foi alterado, inclusive de 2003 a 2015. Superávit primário, as metas de inflação e câmbio flutuante. Isso é o dogma na política macroeconômica que está presente desde os anos 90 até os dias de hoje. FHC, Lula, Dilma e Temer. Esse é o elemento que articula as políticas vigentes no país desde os anos 90. Qual que é a pedra angular dessa política? É aquela palavrinha mágica que todo governador adora dizer, ou prefeito, ou presidente da República. A história do ajuste fiscal. Qual que é a prioridade do ajuste fiscal, gente? É garantir, viabilizar o pagamento da dívida pública, ou seja, viabilizar a reprodução do capital na esfera financeira. Como a Evelyn falou, isso já acontece na Europa desde o final dos anos 60, com a chamada crise, onde o fundo público passou a ser chamado para garantir a reprodução do capital na esfera financeira. Por isso, menos Estado, menos política social. Para quê? Para sobrar o orçamento público, o fundo público, para viabilizar a reprodução do capital. No Brasil, esse processo é um pouco mais tardio. Começa fundamentalmente nos anos 90 com o FHC e não foi alterado até o dia de hoje. Próximo. E aí, o que eu vou tentar aqui em 3 momentos? Primeiro, falar rapidamente da política econômica, ajuste fiscal e restrição no financiamento das políticas sociais. Esse é o tripé explicativo do momento que nós estamos vivendo, é o chamado contexto, seja em relação ao governo federal, seja em relação aos diferentes governos estaduais. Depois, vou mostrar em números, que eu aprendi com o pessoal das exatas, não basta fazer discurso, é preciso numericamente comprovar o que você está dizendo. Não basta uma caracterização, esse governo é neoliberal, ultra neoliberal. Você precisa demonstrar isso por meio dos números, que aí fica fácil. Aí mostra que você não está fazendo politicagem, você está mostrando concretamente, a partir do site do Senado Federal, eu trago todos os números relacionados à dívida pública, a questão da manutenção e desenvolvimento do ensino, a questão da manutenção das universidades federais, das instituições privadas de ensino superior, FIES e ProUni, e a ciência e tecnologia. Por último, vou chegar no Paraná, falar um pouco da situação das universidades estaduais do Paraná e do serviço público lá. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Próximo, Mari. Então, assim, o pagamento da dívida pública tem sido, desde os anos 90, a principal justificativa para o ataque aos serviços e aos direitos dos servidores públicos e também aos direitos da classe trabalhadora de maneira geral. Então, qual é a justificativa que os diferentes governos apresentam para restringir o financiamento das políticas sociais, para retirar direitos dos servidores públicos? A história de garantir o pagamento da dívida pública. Como a Evelyn falou de manhã, o Temer diz, olha, invista no Brasil porque aqui o governo garante. No período da ditadura militar, o Batista Figueiredo dizia assim, agricultor, plante que o João garante. Então agora o sistema financeiro vem para o Brasil que o governo federal garante. Próximo, área. Próximo. E aí o seguinte, Temer, ele dá continuidade, ele aprofunda, mas atenção, não há ruptura do Temer com o governo anterior. Nem no governo anterior com o governo FHC. Por quê? Porque a política vigente era a manutenção dos privilégios do sistema financeiro, do capital especulativo, capital rentista. Por isso que os diferentes governos, e o Temer especialmente, têm adotado medidas que visam a expropriação dos direitos sociais da população de maneira geral e dos direitos dos servidores públicos. Exemplo disso, a PEC 241, que depois virou PEC 55 e agora virou Emenda Constitucional 55, que alterou a Constituição Federal e vai restringir gravemente o financiamento das políticas públicas. Mas não podemos esquecer desse PL aqui. Isso aqui tem muita importância para os estados. O PLP 257 da Dilma.
sei se vocês sabem, no Paraná nós fizemos greve em 2015, 2016, o Mauro Ricardo, quando diz, não vou mais pagar o reajuste anual de salário de vocês garantido em lei, ele utilizou como argumento o PLP 257 da Dilma, que sequer tinha sido aprovado. Então esse PLP aqui, que parece uma coisa pequena, ele teve um papel fundamental o ano passado para nortear a política de todos os governos estaduais para retirar nossos direitos. Próximo. Aqui. Nelson Barbosa, o ministro da Dilma da Fazenda, né? E ele encaminhou o PLP 257, e aí o que ele disse? Por que ele estava encaminhando aquele PL para a Câmara dos Deputados? Isso é palavras do Nelson Barbosa. Propõe-se a concessão de prazo adicional de até 240 meses, são 20 anos, para pagamento das dívidas refinanciadas pelos entes estaduais. É o PL do chamado refinanciamento da dívida dos estados. Então, o que o governo federal, o governo Dilma propôs? Eu refinancio a dívida dos governos estaduais, mas a contrapartida é a seguinte. Dilma propôs isso. Os estados sancionam e publiquem leis determinando a adoção durante 2 anos de medidas para auxiliar na redução das suas despesas, das quais se destacam: não conceder aumento da remuneração dos servidores a qualquer título, bem como suspender a contratação de pessoal, limitar o crescimento das outras despesas correntes à variação da inflação. Atenção, o PLP 257 é o irmãozinho mais velho da PEC 243 que o Temer apresentou. Aqui propõe o congelamento dos gastos sociais por 2 anos, o Temer propôs 20. Mas assim, a lógica é a mesma, é congelamento dos gastos sociais para quê? Para garantir a questão da dívida. Veja, tudo está articulado com a dívida. Próximo. Aí vem a PEC 241, aliás. Congelamento da despesa. Próximo. Aí é o Meirelles, que vai dizer o seguinte. Por que era necessário aprovar aquela PEC 241 depois da 55? Faz-se necessária a mudança de rumos nas contas públicas para que o país consiga, com a maior brevidade possível, restabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos e da dívida pública. Aquele discurso calhorda de dizer o seguinte: nós precisamos garantir a capacidade de solvência do governo federal. É o que o Meirelles dizia o tempo todo. Como é que você garante a capacidade de solvência? Capacidade de solvência é dizer o seguinte: nós vamos garantir que o governo federal vai continuar pagando juros e amortização da dívida. Nós vamos continuar viabilizando a reprodução do capital na esfera financeira. É isso que ele está dizendo. E como é que vai fazer isso? Próximo. Aí é aquilo que você já conhece, que ele conseguiu aprovar por 20 anos, que acabou com aquela conquista da Constituição de 88, você garantiu um mínimo para financiar a educação, saúde e as políticas sociais. Acabou isso. Agora você vai ter para financiar a educação e a saúde o orçamento do ano passado mais a inflação. O ano passado mais a inflação. E isso vai ter consequências danosas, desastrosas para a população em geral e para o serviço público. Próximo. E aí, lembre-se, para você garantir que não haja o crescimento dos gastos sociais, não são gastos financeiros, o que não pode crescer é os gastos sociais. Os financeiros estão liberados. Você pode gastar quanto quiser com dívida pública. Quanto mais, melhor, né? E aí, para você garantir o congelamento dos gastos sociais, qual é a contrapartida? Vedado. Então não pode conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste, adequação da remuneração dos servidores públicos. Então proíbe por 20 anos. Inclusive o que está previsto no artigo 37, inciso 10. A revisão geral anual do salário que estava prevista na Constituição Federal caiu. A Dilma preservava isso no PLP 257. O Temer não, tirou. Além disso, não pode criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. O professor se aposentou, azar da universidade, não vai ter mais outro, não vai criar outro cargo, né? Não vai contratar. Alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Nós, nos estados, muitas vezes nós conseguimos reajustes significativos aqui na UDESC, nas estaduais do Paraná, via revisão de carreira. Além da revisão geral anual do salário, nós precisamos de revisão de carreira. Isso está proibido. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título está proibido, para garantir, para não estourar o limite dos gastos sociais. E a realização de concurso público. Então veja, este é o fio condutor da ação de todos os governos estaduais. Por isso que o que acontece em Santa Catarina é o que acontece na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná, apesar no Rio de Janeiro, apesar dos governos pertencerem a partidos diferentes. Na verdade é o mesmo partido, é o partido do capital financeiro, é o que eles representam.
Próximo. E aí, quais as consequências dessa política macroeconômica adotada no Brasil desde os anos 90? Duas, que atinge especialmente a classe trabalhadora. Primeiro, você tem a restrição do financiamento das políticas sociais. Quem é que vai pagar o preço pela redução do financiamento das políticas sociais? Os que mais precisam do Estado. E além disso, esta política tem sido utilizada como justificativa para você aprovar contra-reformas que restringem ou simplesmente acabam os direitos sociais previstos no capítulo lá da Constituição Federal sobre os direitos sociais. Aquilo que nós conseguimos em 88 está sendo totalmente destruído. Já vinha sendo destruído, mas agora de maneira mais agressiva. Além disso, é o caso da PEC 241, a Emenda Constitucional 55. Além disso, também tem um aumento da carga tributária, que atinge quem? Os mais pobres. Por quê? No Brasil nós temos uma carga tributária regressiva, os que ganham menos pagam mais imposto. Então, na medida que você aumenta a carga tributária, quem é que paga por isso? Os mais pobres. Próximo. E aí o exemplo disso, fiz um cálculo. Eu tomei 2003 a 2016, aqui são valores corrigidos pelo IPCA, não tem inflação. E aí o seguinte... Todo mundo concorda que assistência social, educação e saúde, nós não tivemos uma revolução no país de 2013 a 2016. A educação continuou ruim, a assistência social e a saúde. Aumentou as despesas com essas áreas sociais, aumentou, mas não houve nenhuma revolução. Então imagine se a Emenda Constitucional 95 já estivesse em vigor, o que teria acontecido de 2003 a 2016? Se a Emenda Constitucional estivesse em vigor, a assistência social que recebeu 566 bilhões teria recebido 178, uma redução de 69%. Isso aqui é a emenda constitucional, aplicada no passado. No futuro, ela vai ter essa consequência. Para a gente sentir o drama que vai ser a emenda constitucional se ela continuar vigindo por 20 anos. Na educação, Lula... Dilma e Temer, 654 bilhões. Se a emenda constitucional já estivesse em vigor, seria apenas 300 bilhões para a educação. Já pensou a educação no país sem 54% dos recursos que recebeu? Se a situação está difícil, imagine se você tivesse um corte de 54%. E isso seria aplicado a esse período. Saúde, 856 bilhões. Teria um corte de 33%, um terço, 573 bilhões. Muita gente morreu em fila de hospital público por falta de financiamento. Você imagina se a saúde tivesse um terço menos recursos que recebeu. Tamanho do desastre. Próximo. Questão da carga tributária. De 86 a 2014, isso aqui é carga tributária dos 3 entes federados: União, Estados e municípios. Houve um crescimento de 58,2% em menos de 30 anos. Nós partimos de uma carga tributária de 23,4% do PIB para 35,4%. Entretanto, o problema não está aí. Nós que defendemos um amplo sistema de proteção social, nós não temos que defender diminuição dos impostos. Nós não somos liberais, porque os empresários ficam fazendo isso. O problema no país são os impostos. Não, o problema no país não está na carga tributária. Se você quer ter um amplo sistema de proteção social, você tem que ter uma carga tributária potente também, capaz de viabilizar os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Próximo. Qual é o problema? 2 só vou levantar aqui. Isso nós temos que discutir. Não há aumento da carga tributária, nós temos que discutir o seguinte. Dados do IPEC, que é um órgão vinculado ao governo federal, portanto, insuspeito, diz o seguinte, documento 2009. As famílias mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, elas gastavam em média 50% da sua renda em impostos. Por quê? A carga tributária no Brasil está embutida no consumo. Então o pobre, falta de criatividade, ele gasta o seu dinheiro no quê, gente? Basicamente em comida. Em vez dele viajar para o exterior, não, ele resolve comprar comida, pagar aluguel, E aí é lógico, como você tem uma carga tributária que incide basicamente sobre o consumo, ele vai pagar mais imposto. Ao passo que quem ganha mais de 30 salários mínimos paga menos de 30%. Então veja, quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga mais. Então ele está sendo penalizado por isso. Além disso, outra penalização, quando você reduz a verba para financiar as políticas sociais, é o pobre que vai sofrer mais nas filas dos hospitais, das escolas e assim por diante. A falta de assistência social. Então veja, a população trabalhadora pobre é mais penalizada por essas políticas. Próximo.
Outra coisa importante para nós, os estados e também municípios. A carga tributária, esse é outro problema que nós precisamos discutir. 68% da carga tributária fica centralizada no governo federal, 25% no governo estadual e 6% nos governos municipais. O que tem acontecido desde os anos 90 é o seguinte: o governo federal vai descentralizando, ele vai transferindo para estados e municípios as atribuições que eram suas antes. Ele municipalizou a educação, ele vai municipalizando tudo. O FHC, inclusive, queria municipalizar a reforma agrária. Qual é o problema? Nós podemos eleger a Mari prefeita de Paranaguá. Com esse dinheiro aqui, mesmo que quisesse, muitas vezes os prefeitos não são capazes de organizar um serviço público que atenda a população. Não tem recurso, porque o recurso está centralizado onde? No governo federal. Então esse é um problema que também nós precisamos discutir numa proposta de reforma tributária. Próximo, Mari. Como é que as pessoas percebem isso? As pessoas têm uma consciência nítida sobre isso? Não completamente. Mas as pessoas, elas têm uma convivência prática, elas têm uma consciência prática. Porque o pobre, efetivamente, ele sabe o que significa a educação pública, a saúde pública, o transporte público, a segurança pública. Em junho de 2013, eles foram às ruas. Quando a população disse o seguinte: nós queremos padrão, uma saúde, educação, segurança e transporte padrão FIFA, eles estavam inconscientemente dizendo o seguinte: nós queremos disputar as prioridades do orçamento do governo federal. Nós queremos que a prioridade não seja estádio, seja o posto de saúde. Inconscientemente estavam dizendo isso. Próximo. Aí, o governo federal Dilma recebeu parte das lideranças e aí o seguinte, até fez um pacto em relação às manifestações de junho de 2013. Aí nós vamos tomar o orçamento executado em 2014. O que o governo fez? Continuou dando prioridade para quê, gente? Olha aqui, ó. Juros e amortização da dívida pública. Maior gasto continua sendo aqui, refinanciamento. O segundo, Previdência Social. Por que os governos querem atacar a Previdência Social, gente? Porque aqui é a segunda maior fatia. Para tirar daqui e pôr aqui. Não tenho dúvida. Próximo. A saúde e a educação nem aparece ali. Daí eu fiz o cálculo. Só para vocês terem uma ideia da disputa, que o orçamento, o fundo público, não é uma peça técnica. É resultado da disputa. Da luta de classes, vamos dizer assim. Da nossa capacidade de fazer o governo colocar em prioridade nós e não o sistema financeiro. Mas veja, despesa com a dívida pública, se nós tomarmos um refinanciamento de juros e amortização, em 2014 foi 45% do orçamento. Aí tem o pessoal que diz: refinanciamento não dá para, é uma jogada contábil, uma despesa, então tá bom, vamos pegar só juros e amortização. Foram 377 bilhões em 2014 para juros e amortização, para o sistema financeiro. 17% do orçamento do governo federal para o sistema financeiro. Ao passo que, pauta de junho de 2013, educação, saúde, segurança pública e transporte. Sabe quanto o governo federal destinou? 194 bilhões. Deu quanto? 8,6. Então veja, o orçamento de 2014 mostra que o setor financeiro recebeu praticamente o dobro do que a educação, a saúde, a segurança e o transporte público receberam. Qual é a prioridade do orçamento do governo federal? Sistema financeiro. Está aqui em número, não é discurso. Isso aqui está no portal do orçamento do Senado Federal. Qualquer cidadão pode baixar lá os números. Só que o seguinte, ele pediu para explicar. Se você pega a minha tabela e você vai no portal do Senado Federal, os números parecem que não batem. Por quê? Eu atualizo monetariamente, porque você tira o impacto da inflação. Você tem que atualizar os valores, senão não dá para comparar, né? Então eu aplico o IPCA, que é o que todo mundo faz, inclusive o Fundo Monetário Internacional recomenda que os orçamentos sejam atualizados via o IPCA. É o que eu faço. Próximo. Então veja, esse sistema que funciona nos anos 90 leva que parcelas cada vez mais expressivas do orçamento público seja destinado para o setor financeiro. Consequência disso, menos dinheiro para as políticas sociais. É um Estado que cada vez mais se ausenta do serviço público. E é o que Evelyn falou de manhã. Ele se ausenta e abre a possibilidade para o setor privado ganhar muito dinheiro com a saúde, com a previdência, com a educação superior, inclusive. Então, o Estado se ausenta, mercantiliza esses serviços e o setor privado ganha muito com isso, com a ausência do Estado. Próximo. Agora vamos mostrar os números do orçamento. Vou deixar aí, próximo, Mário.
Vou deixar aí para vocês depois. Os números são pequenininhos, mas só para mostrar aqui. 2003 a 2016, tudo isso aqui está no Senado Federal, só está atualizado pelo IPCA de janeiro. Por isso que tem que fazer essa atualização. Então, só de juro, nós pagamos via impostos para o sistema financeiro 2,8 trilhões. Amortização, 3,5 trilhões. Refinanciamento, 8,8 trilhões. Então, no total, 15,1 trilhão para o sistema financeiro. Próximo. Aí nós vamos tirar o refinanciamento para não ter polêmica. Então, vamos só pegar juro e amortização. Aqui, veja, nós chegamos em 2009, lá na crise, 11,43% do PIB foi destinado a pagamento de juros e amortização. Mas vamos pegar aqui a média, 2003 a 2016, a média, 19,7% do orçamento do governo federal foi destinado a juros e amortização. 20%. O PIB, só o governo federal destinou 8,2% do PIB para juros e amortização. Qual é a luta histórica nossa para financiar a educação, gente? Que nós aprovamos lá? 10% do PIB ou 7% está no plano nacional. Mas aí é recurso do governo federal, estaduais e municipais. Só o governo federal, gente, destinou 8% do PIB para juros e amortização. Não haverá possibilidade de mudança significativa na educação no país se o governo continuar destinando 8%. E tem gente do governo anterior que diz assim, não é possível você cumprir o PNE. Porque nós não temos condição de gastar 7% do PIB em educação. Mas tem para gastar, só o governo federal tinha 8% para destinar. Próximo. E aí é o seguinte, apesar disso tudo, como é que é o cenário da dívida? O governo Lula herdou do FHC, dívida pública interna e externa, já atualizado pelo IPCA, 4,2 trilhões. Então vamos pegar só juros e amortização. Vamos pensar, olha só, a gente devia 4, nós pagamos 6 de juros e amortização e continuamos devendo quanto? 6,4. Olha que cálculo, né? Gente, o sistema se multiplica. Quanto mais você paga, mais você deve. E aí não vai dar para falar aqui, mas tem inclusive sistemas, tem ilegalidade no pagamento da dívida pública. O Colombo aqui foi pioneiro, gente. Ele entrou na justiça contra o governo federal por causa da dívida de Santa Catarina junto à União. Ele conseguiu eliminar no STF dizendo o seguinte, a dívida de Santa Catarina precisava ser recalculada porque o governo federal estava cobrando juros sobre juros. Isso não pode. Tem uma súmula do STF que é de 64, se não me engano, que proíbe cobrar juros sobre juros. O governo federal cobra juros sobre juros dos estados. O governo Beto Richa de Paraná também ganhou no STF uma liminar. Sabe o que eles fizeram em junho de 2016 com o Temer? Tanto o Colombo quanto o Beto Richa, eles assinaram um termo, um pacto federativo com o governo federal e renunciaram à ação na justiça. Veja, eles tinham um ganho em primeira instância. O cálculo que foi feito no Paraná, que nós temos uma dívida cavalar com o governo federal, se você não aplicasse juros sobre juros no Paraná, nós não teríamos mais dívida pública com o governo federal. E o governo Beto Richa renunciou a uma decisão de caráter liminar no STF e não brigou mais com o governo federal. Pelo contrário, assinou um pacto para continuar pagando a dívida junto ao governo federal. Então é um sistema ilegal e, apesar disso, o governo estadual continua pagando a dívida pública. Apesar de ter obtido uma liminar, gente. Eles abriram mão disso. Próximo. Aí aqui, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui o governo federal é obrigado a aplicar 18% da receita de impostos. Então, como é que foi aqui no caso do PIB? Média, 0,8%. Qual é a média do PIB para a dívida pública, gente? Vocês lembram? 8,2%, né? E quanto o governo federal gastou com a educação? 0,8%. Beleza, né? Tem solução à educação com essa equação? Não. Do ponto de vista das despesas do governo federal, o orçamento foi 2% em média. 2% foi destinado para a educação. Quantos por cento foi destinado para a dívida pública? 19,7%, 20%. 10 vezes mais para juros e amortização e 10 vezes menos para a educação. Tem saída com essa equação? Não tem. E a equação está sendo aplicada nos estados, todos, sem exceção. Próximo. O governo federal aplicou 0,63% do PIB e 1,53% do orçamento da União para financiar
as universidades federais. Eu vou falar uma... Está gravando, né? Mas eu vou falar igual. Se você pegar o orçamento que as universidades federais receberam no governo Dilma, dividir pelo número de matrículas na graduação e na pós-graduação, mestrado e doutorado, e fizer a mesma coisa com os 4 primeiros anos do FHC, então, per capita, o FHC destinava mais dinheiro do que no governo Dilma para as federais. Então, para esse pessoal dizer, nunca antes na história desse país, vamos devagar com a dor. Não é bem assim, não. Basta a gente comparar os números. Os números não falam por si, precisam ser comparados. Tá? Próximo. Aqui também é interessante. Né? Sob a justificativa que era preciso democratizar o acesso da juventude pobre à universidade, o que o governo federal fez, gente? Ele destinou uma parcela significativa do orçamento público da União para o setor privado. O que o governo fez não foi democratizar o acesso à educação superior pública. O que o governo fez foi financiar a expansão privada da educação superior no Brasil. Eu vou falar isso, talvez alguém aqui não goste. Quando o Lula foi depor em Curitiba, vocês lembram que ele foi de carona com o jatinho? Vocês lembram quem era o dono do jatinho? A Croton. O maior, não sei se não é para orgulho não, o maior grupo financeiro educacional do mundo é a Croton. Quando é que a Croton cresceu e virou uma potência? Nesse período aqui. Então vamos tomar aqui, ProUni e Fies. Quando é que cresceu o financiamento das federais mesmo de 2003 e 2016? 142%, certo? Bastante, né? Quando é que cresceu o recurso público para a expansão do setor privado? 1.150%. Qual foi a prioridade? Educação superior pública ou educação superior privada? O número mostra. Se eu faço crescer 142% o financiamento das instituições públicas e faço crescer 1.150% o financiamento das instituições privadas, eu estou dizendo qual foi a minha prioridade. Por isso que eu posso andar de carona com o jatinho. Sinto muito, eu gostaria que fosse diferente. Tá? Veja, se você pega o gasto federal total em educação, que é o dinheiro que vai para o Ministério da Saúde e as universidades e as diferentes unidades orçamentárias do Ministério da Educação, você pega lá também o dinheiro que vai para a educação básica dos estados e municípios, e você pega o dinheiro do FIES. Esse é o gasto federal total em educação. É um conceito que o Ministério da Educação utiliza. Desse gasto federal em educação, no governo Lula, no começo, o dinheiro que ia para o setor privado era 3,31%. No governo, olha aqui, gente, olha, principalmente Dilma, olha aqui, ó. E aí o Temer, né, coroou, né, 16%. Então você sai de 3,3% para 16%. Olha o crescimento exponencial do recurso público que vai para o setor privado. Falta dinheiro para a política social no país, por quê? Porque o governo gasta muito dinheiro, priorizou o sistema financeiro e o setor privado. Aqui nós estamos falando só da educação superior. Se a gente abrir as contas do BNDES, o escândalo vai ser maior. Próximo. E a Mari já está com sono, hein, Mari? Despesa com ciência e tecnologia. Média. 0,15% do PIB. Diz que o Brasil chega a 0,5%, porque daí você tem dinheiro dos governos estaduais também. Mas o governo federal gastou 0,15% em média, cresceu no Lula até aqui, e aí começou, olha só, a queda. Do orçamento do governo federal, 0,35%. Chegou a gastar 0,5% no governo Lula, 2010, depois caiu. Chegou a 0,24% do Temer. E a boa notícia é que vai cair ainda mais, né? Então, 0,35% é o que o país gasta com ciência e tecnologia. É pior do que os países da África. O Brasil gasta menos investimento em ciência e tecnologia do que o país da África. Próximo. E aí, para coroar, né, essa parte inicial do contexto, vem o grande homem, que é o nosso ministro da Fazenda. Foi o presidente do Banco Central do Lula, ministro da Fazenda, e agora é um dos candidatos potenciais a virar presidente da República. É um homem muito probo, muito sério, né? A gente sabe por quê. O que esse senhor disse quando tomou posse como ministro da Fazenda? Ele teve a cara de pau dizer o seguinte: a despesa com educação e saúde são itens que, na prática, junto com a Previdência, inviabilizaram um controle maior da despesa nas últimas décadas. Então, veja, qual é o discurso dominante? O problema do desequilíbrio fiscal do país somos nós, o serviço público, especialmente saúde, educação e previdência. Quando o Meirelles está dizendo isso aqui, gente, ele está na prática dizendo assim: são vocês que eu vou atacar. Vocês se cuidem, que agora é educação, saúde e previdência.
que vocês são culpados. Próximo. Aí, ele sabe isso aqui, né? Até eu sou filho de português, consegui chegar a isso, não imagino se ele é muito mais inteligente que eu. Vê, se a gente só pegar juros e amortização, 20% do orçamento do governo federal com juros e amortização. Saúde, 3,88. Educação, 2,72. Função educação. Função assistência social, 2,50% do orçamento do governo federal. Universidades federais, 1,53%. Ciência e tecnologia, 0,35%. Então você soma tudo isso aqui, ó, vai dar quanto? 10,98%. E quanto é que o sistema financeiro recebeu? Quase o dobro, 20%. Então, na prática, é o seguinte, você tem tudo isso aqui recebendo 11% do orçamento do governo federal, enquanto só o juro e amortização levou 20%. Essa equação aqui, gente, explica a situação que nós estamos vivendo no país. Se você não reverter esta equação aqui, não haverá futuro para nós. Próximo. Você está controlando o tempo, né, Mário? Então vamos lá. Agora vamos falar do Paraná. Próximo. Próximo, Mário. Não está me obedecendo, Mário. Como é que é o sistema no Paraná? São 7 universidades estaduais, carreira única. Então lá no Paraná nós temos um sistema razoavelmente bem organizado, né? Uma carreira única, isso permite a luta unificada e assim por diante. São 7 universidades, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, criaram em 1969. Unicentro e a Unoeste, do qual eu participo, criados nos anos 90. E a UEMP e a Unespar, criados já no século XXI. São as mais novinhas do sistema. E nós temos 4 hospitais universitários com 776 leitos, já chega a 800 nesse momento. Esse é um dado de 2015. Então nós temos 800 leitos mantidos em 4 hospitais universitários. Próximo. Não vou falar de tudo, mas só prestar atenção aqui na matrícula, né? 2003 a 2015, dados do Paraná, da 7, nós somos vinculados à ciência e tecnologia, uma secretaria específica. Nós tínhamos 71.621 matrículas, hoje nós temos 72.067 matrículas. Um crescimento muito pequeno, 0,62. Por que a graduação não cresce no estado do Paraná? Porque os governos, desde o Requião, eles começaram a impedir a criação, porque nós não temos autonomia para criar curso de graduação, é o governo estadual que autoriza. O que ele faz? Não autoriza. Então, você estacionou o crescimento da graduação. Além de evasão, nós também temos problema em todo o país, né? Paraná também. Então, você tem um crescimento muito pequenininho da matrícula na graduação, 0,62%. Próximo. Onde é que cresceu o sistema no Paraná? Na pós-graduação, em 2003 nós tínhamos 2.543 mestrando e doutorando, em 2015 nós temos 8.233 mestrando e doutorando, um crescimento de 2003 a 2015 de 223%. Por que o mestrado e doutorado cresce? Porque tem um grupo de professores que não tem muita coisa a fazer na vida, senta, faz um projeto, envia o projeto para a CAPES, e sendo autorizado, nós criamos um mestrado sem nenhuma contrapartida do governo estadual. Lá não contrata nenhum professor a mais, nenhum técnico a mais e não coloca um tostão a mais no orçamento da universidade. Quem é que garante a expansão da pós-graduação no Paraná? Nós, no peito. Tem sido assim. E eu acho que em Santa Catarina deve ser o mesmo caso. O governo estadual não contrata professor técnico ou amplia o financiamento da estadual porque criou um mestrado, um doutorado a mais. Não se cria. Então, o crescimento da pós-graduação se dá em função do nosso próprio esforço pessoal. E aí a gente vai fazer projeto e busca financiamento do governo federal para os projetos de mestrado e doutorado, e muitas vezes são eles que viabilizam a infraestrutura da graduação. Na Unoeste tem sido assim. Próximo. Docentes efetivos, um crescimento pequeno de 5.465 para 6.124 efetivos, um crescimento de 12%. Olha os temporários, de 809 para 1.617, um crescimento de 100%. O que o governo tem feito? Tem postergado, tem evitado fazer concurso público. O que ele faz? Ele contrata docente temporário. Isso é precarização efetiva do trabalho docente. Técnicos, efetivos, um crescimento muito pequeno, 2,31%, de 8.321 para 8.513. E não tem técnico temporário. Olha que coisa boa, o Beto Richa reduziu. Técnico temporário de 507 para 477. Reduziu o temporário. Isso é uma boa notícia? Não. É pior, gente. Ele não contrata sequer temporário. Quem é que hoje sustenta
os campi das universidades, do ponto de vista para funcionar, são estagiários, são estudantes da própria universidade, são contratados como estagiário para ganhar R$400 a R$600 por mês. Então o governo estadual não se dá o luxo nem sequer contratar via teste seletivo, ele contrata estagiário. De onde sai o dinheiro de estagiário? Recurso de custeio, não é recurso pessoal, tá? Então no Paraná tem acontecido isso e acredito que na UDESC não deve ser muito diferente não. Então, por que teve um pequeno crescimento de técnicos efetivos? Um dado, no Paraná, o que é que cresceu além da pós-graduação? O número de leitos hospitalares. No governo Beto Richa, de 2011 a 2016, nós tivemos um crescimento de praticamente 30% no número de leitos. Nós tínhamos 3 hospitais, o governo Beto Richa criou um 4º hospital universitário. Então, assim, o que acontece? Havia contratação de servidores até para os hospitais universitários. Nos campi universitários não contrata. Então, esse crescimento aqui se deu em função dos hospitais universitários. Atenção, a partir deste ano, a terceirização começou a entrar valendo nos hospitais universitários do Paraná. Nós já temos setores inteiros que estão sendo terceirizados. O Hospital Universitário da UniOeste já tem, parece que a pediatria, eles querem terceirizar inteirinho o setor. Vão contratar enfermeiros e médicos plantonistas. Vão ganhar por plantão. Próximo. E aí, para chamar a atenção, né, gente? O governo tem, 2015 é um marco que no Paraná e nos estados também começa a haver o quê? Os governos começam a intensificar o ataque ao serviço público. No caso do Paraná, 2015, em janeiro, né, o governo Beto Richa enviou aquele pacotaço que todo mundo acompanhou e nós resistimos. 60 mil servidores públicos nas ruas de Curitiba. Nós ocupamos, principalmente o pessoal da educação básica, ocupamos a Assembleia Legislativa. Nós resistimos bravamente. Pronto, próximo. Apesar disso, todo mundo lembra do 29 de abril. Qual foi a resposta do governo estadual para nós? Isso aqui, ó. Não tem conversa. A prioridade aqui é outra, não é serviço público. Próximo. E aí um detalhe, isso aqui não é provocação, meus amigos, não. Isso aqui é o nosso bebê Johnson do Paraná, o Beto Richa do PSDB, né? E a Dilma. Por que eu estou mostrando essa imagem aqui? Porque o Beto Richa, quando encaminhou os projetos de reforma, de ajuste fiscal no Paraná, a reforma da Previdência, inclusive, ele disse assim, ele disse para os 3 deputados do PT o seguinte: vocês estão reclamando do quê? A reforma da Previdência o Lula fez, a Dilma regulamentou o FUNPRESP, e eu só estou fazendo no Paraná aquilo que vocês já fizeram a nível nacional. Ele ameaçou não pagar a reajuste, ele falou, olha, mas vocês governam 2 estados, vocês também não pagam a revisão geral anual de salário? Nós estamos 0 a 0. Então, veja, esse é um elemento, eu acho que importante. Quando a Dilma passa a aplicar de maneira um pouco acanhada, se comparado com o Temer, mas ela começou a aplicar uma política de ajuste a nível nacional. Os governos estaduais começaram a dizer assim, nós só estamos fazendo aqui o que o governo federal está fazendo. E o PT no Paraná ficou numa saia justa. Porque o líder do governo, que é muito inteligente, falou, ó, tá reclamando do quê? Próximo. E aí, evidentemente, o Temer, e aí nós precisamos reconhecer, ele agudiza, ele aprofunda ainda mais o ataque ao serviço público. Próximo. E aí, veja, isso aqui é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, um deputado do PSDB, que agora, inclusive, está correndo o risco de... Ele está respondendo a alguns processos lá. Enfim, ele disse o seguinte, em 2015, para justificar o pacote de ajuste, disse que boa parte das dificuldades econômicas que o Estado do Paraná enfrenta decorre da necessidade de bancar com recursos próprios uma grande parte do ensino público superior. No Paraná, quem é o culpado da crise? As universidades estaduais. Ele diz assim, o sistema no Paraná é muito grande. Não é atribuição do governo estadual manter a educação superior. Então, vocês são responsáveis pela crise que o Estado enfrenta. Aí, nós fizemos 2 perguntas. Primeiro, nós precisamos testar se de fato o deputado tinha razão de dizer que tinha crise financeira no Estado do Paraná. E segundo, houve um crescimento grande das despesas com a educação superior no Paraná? Então nós fomos verificar no orçamento. Por isso que é importante, nós precisamos dominar os números para fazer o debate. Porque eles dizem isso, e nós precisamos responder com os números. Próximo. Vamos lá. Isso aqui só para mostrar a dívida pública no Paraná, o papel que ela tem. A dívida pública no Paraná está sob controle, de acordo com os parâmetros do Banco Central,
nós estamos tranquilos, mas veja, em 2002, em 2003 o Requião assumiu uma dívida de 30,3 bilhões, nós devemos isso. Aí, até 2016, nós, povo do Paraná, pagamos 28 bilhões, nós devíamos, olha que cálculo bacana, a gente devia 30, pagou 28 e continua devendo 19. Por que a dívida cresce? Porque tem inclusive embutido o juro sobre juro, que o Beto Richa ganhou em junho no STF com a liminar e abriu mão dela. Tá? Então veja, a dívida pública é um instrumento de você retirar recurso público para o sistema financeiro. No Paraná também. Próximo. Aqui, primeira coisa, o Paraná está atravessando uma crise financeira, nós fomos avaliar a receita corrente do Paraná. No governo Requião foi melhor, houve um crescimento, nós comparamos 6 anos de Beto Richa com 6 anos do governo anterior, podia ser o Zé das Couve, mas era Requião, tá? Mas tudo bem. Então Requião, a receita corrente cresceu 39%, Beto Richa, a receita corrente em termos reais cresceu 15%. Tem crise no país? Tem, ninguém é louco dizer que não tem. Mas no Paraná essa crise, ela não tem a dimensão que assumiu em outros estados, porque houve um crescimento real da receita de 15%. Então, o governo não tem por que reclamar do crescimento da receita. Próximo. Aqui, esse cálculo é bacana nós fazermos. Nós fizemos no Paraná. Quanto é que custou o ajuste fiscal do governo Beto Richa para nós servidores? 2015... fez a reforma da Previdência, ele passou a cobrar inativos que nós não pagávamos, os inativos não pagavam a contribuição previdenciária, ele não pagou promoções e progressões e ele não pagou a database em maio de 2015. Isso deu para o Estado uma economia de 3 bilhões. 2016, 2,7 bilhões. Este ano ele deu um calote, porque ele deveria dar um reajuste para nós, o último reajuste foi em janeiro de 2016, ele teria que dar um reajuste em janeiro e maio, por lei, ele não deu, era 8,5% de reajuste. Então, quanto é que custou o pacote fiscal em 2017? 4,1 bilhões. Se você soma o prejuízo dos servidores em 3 anos de ajuste fiscal no Paraná, chega a 10 bilhões praticamente. Esse é o custo. Por que nós precisamos mostrar isso? Porque os empresários inteligentes que são, eles fizeram carta aos deputados quando estava discutindo na greve de 2016, se pagava ou não pagava o reajuste, os sindicatos rurais e as associações patronais do Estado do Paraná inteiro escreveram carta dizendo está na hora dos servidores públicos contribuir com o seu sacrifício também. Basta de sacrificar a população. Nós não queremos mais impostos, nós queremos redução da despesa do Estado. Para isso tem que atacar o funcionalismo público. Como é que nós respondemos? Nós já pagamos a nossa parte, 10 bilhões. Essa foi a nossa contribuição. Sem querer, né? Ninguém queria. Mas ele tirou de nós, dos nossos direitos, 10 bilhões. Então nós, aqui em Santa Catarina, valia a pena fazer o cálculo. A não pagamento da revisão geral anual do salário, tudo. Quanto é que isso custou para vocês enquanto servidores públicos e quanto é que o Colombo lucrou com isso? Próximo. Aqui, temos tempo, aqui o que eu fiz? Como é que você percebe? Você não pode só analisar do ponto de vista nominal, do ponto de vista dos valores. Você tem que analisar percentualmente. Qual é a fatia que cada política social recebe do orçamento do Estado? Então, nós pegamos 6 anos do Requião, educação, função educação, recebia em 2005 18,61% do orçamento do Estado, passou a receber 27,31% em 2010, porque em 2007 ele ampliou o gasto, a despesa com educação de 25% para 30%. Ele alterou a Constituição do Estado, ampliando o mínimo que o Estado tem que gastar em educação de 25% para 30%. A Requião fez isso, isso implicou num aumento proporcional de 47%. O que o Beto Richa fez? Isso é importante. De 26,53% na função educação, ele passou a investir 24,96%, uma redução de 6%. Então, enquanto o Requião ampliou as despesas com educação, Beto Richa reduziu. No caso da Previdência, olha só, Previdência no Requião reduziu em 38,06%, no governo Beto Richa 16,51%. Então a Previdência não é o vilão da história. No Paraná isso está mostrando. A Previdência tem cada vez um peso menor no orçamento do Estado, porque tem um fundo privado que paga as aposentadorias já. Então o que o orçamento do Estado paga em termos de Previdência está cada vez menos, do ponto de vista proporcional.
Dívida pública, reduziu os gastos com dívida pública 38% no governo Requião e 53%. Isso aqui por causa de 2016, tem 6 meses que o governo Beto Richa fez um acordo com o Temer, os estados não pagam mais, não pagaram, né? O juro e amortização por 6 meses, por isso que ele reduziu bastante. Mas de qualquer forma a dívida pública não leva mais uma fatia tão importante do orçamento. Se você gasta menos com o seu cartão de crédito, você pode pegar e utilizar esse dinheiro para outras áreas consideradas importantes, né? Não foi isso que o Beto Richa fez. Por quê? Porque você pega a segurança, aqui sim, veja. O governo Requião reduziu em termos proporcionais 1,33% de despesas com segurança pública. O Beto Richa aumentou em 46,27%. Parabéns para nós, o Paraná é mais seguro, né? Mentira. Onde é que aumentou a despesa com segurança pública no Paraná? Essa bobagem do legado dos grandes eventos esportivos. A polícia do Paraná, quem estava no dia 29 de abril, ficou assustado, gente. O aparelhamento da Polícia Militar do Paraná para enfrentar greve, movimento social é de primeiro mundo. Então, o aumento da despesa com segurança pública não foi para a segurança da população de maneira geral. Foi o aumento do gasto com o aparato repressor do Estado contra os movimentos sociais. Isso é algo que nós precisamos investigar. No Paraná, isso nós comprovamos em números. E nós sentimos na pele quem estava na praça lá em 29 de abril. Ciência e tecnologia, veja, governo Requião aumentou em 44% em termos proporcional, pouca coisa, né? Do ponto de vista do orçamento, dá menos de 1%, e o Beto Richa reduziu em 15,8%. Então aqui você mostra o seguinte: qual é a prioridade do orçamento do governo estadual? Não é educação, não é saúde, não é ciência e tecnologia. No governo Beto Richa foi a segurança pública. Mas para quê? Para reprimir os movimentos. Próximo. Questão do financiamento das estaduais, brevemente, para a gente não perder tempo aqui. No Paraná, nós não defendemos a subvinculação do financiamento das estaduais. Nós não queremos um percentual da receita para financiar as estaduais. Por quê? Porque sempre que isso apareceu como propósito foi no governo Lerner em 96, em 2002 e no governo Beto Richa. E sempre que ele faz isso, ele faz numa perspectiva de definir um percentual do orçamento para financiar as universidades e depois que as universidades vão buscar no mercado a complementação dos recursos. Então nós não aceitamos a tese do governo estadual de subvincular o financiamento das estaduais, porque é uma forma de você obrigar as universidades a buscar financiamento privado, por isso que nós somos contra. Então você não tem subvinculação. O dinheiro que chega no orçamento das 7 universidades estaduais, de onde vem? Uma parte é contabilizada como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, outra parte é contabilizada como gasto com saúde, dinheiro que vai para os hospitais universitários e vai para as clínicas de odontologia e fisioterapia. Então é contabilizado como despesa os 12% da receita de impostos para a saúde, e uma pequena parcela do TID dos docentes eles contam como pessoal de pesquisa, daí eles lançam lá naqueles 2% que o Paraná tem que gastar com ciência e tecnologia. Então não tem subvinculação, mas o governo, na hora de contabilizar, ele contabiliza como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, como saúde e como ciência e tecnologia. Próximo. Estamos a caminho do fim. O que eu vou mostrar aqui? Parâmetros. As estaduais precisam buscar parâmetros para analisar. Santa Catarina aplica mais em educação superior que o Paraná? Não sei, nós precisamos construir parâmetros de análise. Tá? Esse é o desafio do setor das estaduais e das municipais. O que eu vou utilizar como parâmetro de análise? 2 aqui. Primeiro, os recursos são destinados para 7 universidades que são contabilizados como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse é um parâmetro que eu utilizo. O segundo, eu pego os recursos globais que as universidades recebem, aí entra o ensino, saúde, ciência e tecnologia, e quanto disso representa percentualmente da receita corrente, para a gente analisar uma série histórica. Próximo, Mari. Está muito pequenininho e vai ficar aqui. Então, aqui, os recursos com o MDE. Nos interessa isso aqui, ó. Governo Requião, em média, investiu 30,69% em manutenção e desenvolvimento da educação. Desses 30,69%, 5,47% foi para a educação superior. Governo Beto Richa, em média, aumentou para 32,7%. Aqui em Santa Catarina, em 2016, foi 26% para financiar a educação e 2,16% para a educação superior, o ano passado. Então, no Paraná, no ano passado, nós utilizamos 6,24%. E aqui em Santa Catarina, 2,16%. O que significa isso? Não sei, nós precisamos comparar.
Porque nós temos 5 vezes mais estudantes, nós temos 5 vezes mais mestrando e doutorando, nós temos 10 vezes mais servidores técnicos, nós temos 5 vezes mais professores. E nós temos um sistema que a maior parte dos professores, mais de 80%, são RT40. Aqui é em torno de 50%. Lá nós temos 70% são dedicação exclusiva. Aqui eu não sei, mas provavelmente seja menos de 50%. Então isso faz diferença. Nós temos um sistema que tem uma presença maior, talvez, da pós-graduação. Então tudo isso nós precisamos construir comparações para a gente saber se Santa Catarina investe mais ou menos que o Paraná, por exemplo. Tá? Mas enfim, isso aqui desmente o governo estadual. O que nós estamos mostrando? Que o governo Beto Richa percentualmente investiu o mesmo valor, 5,47% em educação superior. Então, nós provamos numericamente que o governo Beto Richa, apesar do crescimento da pós-graduação, apesar do crescimento só da pós-graduação nesse caso, percentualmente é o mesmo a despesa com a educação superior no Paraná. Então, não tem um crescimento explosivo das despesas com a educação superior. Próximo. Aqui são os recursos globais. Receita corrente, vamos pegar aqui. Recursos globais para ensino e saúde. Foi 4,24%, 6 anos de Requião. No governo Beto Richa aumentou para 4,94%. 0,7%, menos de 1% a mais. Não esquecer que no governo Beto Richa nós tivemos 30% do crescimento dos leitos hospitalares, mantido pelas universidades, e nós tivemos um crescimento bastante elevado, mais de 30% da pós-graduação estrito sensu. Então, assim, isso aqui não é significativo. Então, com esse número, nós mostramos que não há no Paraná um crescimento explosivo da educação superior. Não há. Nós gastamos em torno de, média, no governo Beto Richa, 5% da receita corrente para manter as 7 universidades e os 4 hospitais universitários. De 5%, 3,87% para ensino e 1,07% para o hospital universitário. O que está crescendo, o que está alavancando as despesas com as universidades estaduais é a área de saúde. Esse é um dado interessante. No Paraná, o que está alavancando o orçamento global das universidades é basicamente as despesas com o hospital universitário. Porque não tem jeito, no Paraná, o Hospital Universitário de Londrina, de Maringá e da UNOS e de Ponta Grossa são os únicos hospitais públicos que existem na região. Então, o que acontece? A população faz pressão, os prefeitos fazem pressão, aumenta o número de leitos e, consequentemente, o governo tem que investir mais em saúde. Nós vamos discutir os números. No governo Requião, a despesa com o pessoal cresceu quanto, gente? 74%. No governo Beto Richa cresceu 60%. Aí eu chego com o Mauro Ricardo, coloco o dedinho na cara dele e falo assim, como assim? No governo Beto Richa cresceu 60%. No governo Requião cresceu 74% de despesa com o pessoal. Nunca o Requião foi na televisão para dizer que o problema do Paraná era o gasto com o pessoal das universidades. Ele falou outras coisas, mas isso ele nunca falou. Então você prova numericamente que o discurso do governo não tem amparo nos números, por isso que é fundamental você dominar os números. Se você toma o conjunto da despesa, pessoal, custeio e investimento, cresceu 70,11% no governo Requião e no governo Beto Richa cresceu 57%. Como assim no governo Beto Richa explodiu o gasto da universidade? Não explodiu. No governo Requião, ampliou mais o investimento nas 7 universidades que no governo Beto Richa. Então, você numericamente vai mostrando que o discurso do governo está errado. Isso é importante. Hoje, eu tenho certeza, quando tem debate sobre orçamento no Conselho Universitário da UNES, sabe quem vai apresentar os números? Nós. Hoje, os professores e a própria reitoria, de vez em quando, vamos falar baixo, né, confia mais nos números que nós produzimos do que na pró-reitoria e planejamento. Por isso que é fundamental você fazer o debate nos conselhos superiores sobre o orçamento. Você vai destruindo o argumento do governo e, ao mesmo tempo, destrói o argumento dos burocratas que estão lá para fazer o serviço do governo. Próximo. Tem quanto tempo ainda ou já acabou? Mari, você que comanda. Nossa, menos 10. Então, esse é o cenário que eu tentei mostrar para vocês. Quais são os últimos ataques? Qual é o discurso do governo? Primeira coisa, nós precisamos pegar o discurso do governo e ir desconstruindo. Então, o que o governo Beto Richa fala? As universidades têm um alto custo à manutenção das 7 universidades.
Aí o que nós fazemos? Nós atacamos esse discurso e destruímos. Ele chegou, o Tribunal de Contas, que age de maneira consorciada com o Poder Executivo, ele chegou a divulgar que o custo médio de um estudante nas universidades estaduais do Paraná era R$9 mil por mês. E aí, o que aconteceu? O jornal Gazeta do Povo, que não chega a ser um órgão de pesquisa, ele fez um cálculo simples, chegou à seguinte conclusão: mentira. O tribunal, veja, gente, por isso que é importante a gente entender os números do governo. O que o Tribunal de Contas fez? Ele pegou o orçamento de 2016 e dividiu pelo número de formados em 2014, Paulo. Você acredita numa coisa dessa? E ele criou o custo aluno em 2016 com base numa operação fraudulenta. Porque você pega o orçamento de 2016 e divide pelo número de alunos formados em 2014. Na universidade estudam pessoal do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Não é só formado. E por que você compara 2016 com 2014? Isso é uma fraude que o próprio jornal Gazeta do Povo desmascarou. Qual é o custo médio de um estudante nas universidades estaduais do Paraná? R$2 mil. Só que aí está incluído dinheiro para ensino, pesquisa e extensão. E aí outra coisa importante, e aí nós usamos isso que é uma beleza. Sabe quanto custa para manter um preso na penitenciária central do estado do Paraná? R$2.400 por mês. O que nós dizemos, e a gente adora dizer isso, é mais barato educar um jovem nas universidades estaduais do Paraná do que punir a juventude nos presídios. Mesmo que você considere a despesa com ensino, pesquisa e extensão, você gasta em média, investe R$2 mil, e para manter um preso, R$2.400. E aí nós dissemos, e adoramos dizer isso, que o governo Beto Richa prefere destruir a universidade pública para inaugurar presídio. Gente, isso é uma coisa que a população entende fácil. A população fala, mas como assim? Quer dizer que é mais caro manter um preso do que educar um jovem? Então vamos investir no jovem. O raciocínio é lógico. Agora, quando o governo começou a dizer que custava R$9 mil, a população começou a dizer, não, vamos fechar essa coisa aí, que custa muito caro. Porque imagina se custasse R$9 mil, o que nós fazíamos, Paulo? A gente fecha a Unueste e põe tudo na universidade privada. E você vai ficar mais barato para o Estado. Então você precisa contra-argumentar com o governo. Então esse discurso que a universidade no Paraná tem um alto custo, nós conseguimos destruir. Por isso nós estamos fazendo a campanha em defesa da Unueste. Então é uma beleza isso aqui, gente. Nós estamos fazendo um impacto social e econômico. Nós estamos ganhando de goleada. Essa história que a população é contra a universidade, o serviço público. Se você for disputar a consciência da população, você ganha. Porque nós temos dados do ponto de vista social e econômico, inclusive do ponto de vista do retorno econômico do investimento público em educação superior, que nós ganhamos a população para o nosso lado. Nós não temos medo de disputar os números com o governo estadual, que nós ganhamos. Agora nós precisamos ter domínio deles. Outra coisa que o governo fala: falta transparência nas universidades estaduais. Por isso que nós precisamos implantar o sistema RH Meta 4. O que é o sistema RH Meta 4? É uma proposta do governo, é um software, um sistema de processamento que centraliza o processamento da folha de pagamento do serviço público em Curitiba. Os únicos órgãos que não têm centralizado a folha de pagamento em Curitiba são as 5 universidades estaduais. As mais recentes, a Unespar e a UEMP, já tem a folha de pagamento feita em Curitiba, processada em Curitiba. Então, as 5 universidades estaduais mais antigas têm autonomia de gestão de pessoal e nós processamos nossa folha. O governo quer retirar isso. Ele diz, é um bando, olha, veja lá, nós precisamos controlar. Ele tenta colocar a população contra a universidade dizendo assim, eles são a caixa preta, por isso que nós precisamos centralizar o processamento da folha em Curitiba. O que nós conseguimos? Aí a ex-secretária de administração fez um favor para nós. De vez em quando o governo erra, e erra feio. E aí nós divulgamos aquilo que foi uma beleza. Ela disse o seguinte, ela deu uma entrevista para justificar o Meta 4, dizendo que se o Meta 4 já tivesse sido implantado nas 5 universidades estaduais do Paraná no ano passado, nós não teríamos recebido progressão e promoção. Então, o que o sistema Meta 4 é? Não é uma forma de dar transparência para os recursos da universidade, porque nós temos nossa folha de pagamento, o nosso salário está no portal Transparência do Estado do Paraná. O orçamento das universidades, qualquer um aqui acessa o portal Transparência, está lá tudo. É transparente, é lógico que nós queremos aperfeiçoar o processo interno, mais democracia. Mas o Meta 4 é um sistema, veja, ele quer centralizar o processamento da folha em Curitiba para quê? Para garantir que somente ele vai ter o poder de implantar a progressão e promoção. Somente ele vai ter o poder de implantar o TID, a dedicação exclusiva. Então, como é que o governo vai reduzir drasticamente a despesa com o pessoal?
ele precisa centralizar a folha em Curitiba. Por quê, gente? Uma característica do Paraná: 93% do orçamento das estaduais é pessoal, 6,5% é custeio e 0,5% é investimento. Como é que você reduz drasticamente o orçamento das estaduais se você atacar a folha de pagamento? Porque o custeio ele atacou em 2015, 2016. Mas como o custeio é 6,5%, ele pode cortar tudo. 6,5% é um percentual muito pequeno do orçamento das estaduais. Ele precisa atacar a folha. E aí nós conseguimos mostrar isso com os dados que nós temos. Por isso que ele precisa centralizar. Então, não é a transparência que ele quer. O que ele quer é centralizar a folha para retirar progressão, promoção e especialmente atacar o TID. Porque nosso TID lá, é outra questão que está sendo dita, o Tribunal de Contas, de maneira articulada com o Poder Executivo, diz que o nosso TID, que na nossa lei da carreira, que é de 97, prevê o TID, a dedicação exclusiva como regime de trabalho. O que o Tribunal de Contas decidiu? Olha só a loucura. Tribunal de Contas não é um órgão do Judiciário, ele é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo para fiscalizar os gastos do Estado. O que o Tribunal de Contas está fazendo, gente? Ele decidiu, ele leu a nossa lei da carreira e diz que o TID, a dedicação exclusiva, não é regime de trabalho, é gratificação temporária. O que significa isso, gente? Primeiro impacto para a aposentadoria. No Paraná, quem tem 3 anos consecutivos de TID, é até pouco, 3 anos consecutivos, incorpora integralmente o TID na sua aposentadoria. O que significa o TID? É um regime de trabalho que você recebe 55% a mais do que quem tem só RT 40, certo? Então você tem um salário melhor para você se dedicar exclusivamente à universidade. Primeiro prejuízo dessa interpretação do Tribunal de Contas. Hoje está sendo julgado o nosso agravo lá, que nós fizemos no Tribunal de Contas. Nós vamos perder no Tribunal de Contas hoje, nós sabemos disso. Mas não estamos preocupados, nós vamos continuar a briga, né? Significa ser, veja, um professor que tenha 20 anos de contribuição no regime TID, ele precisa de 35 anos para se aposentar, certo? Hoje. Então, como é que vai ser calculado o seu provento de aposentadoria? 20, 35 avos. Então, significa um prejuízo na aposentadoria dos docentes grave. Pode chegar a 30% ou até mais. E esse raciocínio de considerar o TID como gratificação, o nosso adicional titulação, o doutor no Paraná, por exemplo, recebe 75% sobre o vencimento base. Se o cara é TID, ele recebe 75% sobre o vencimento base do regime TID. Tem uma tabela na nossa carreira lá. Se você considerar o TID como gratificação, os 75% do doutor vai ser calculado sobre o salário do RT 40, que é 55% menos do que o RT TID. O cálculo nós fizemos. Sabe o que vai significar esse raciocínio aplicado para o pessoal da ativa? Uma redução de pelo menos 30%. Nós vamos ter uma redução salarial de 30%. É isso que nós estamos jogando no Paraná, a questão do TID. O ataque ao TID dos docentes do Paraná, dedicação exclusiva, significa isso. Um ataque na aposentadoria e uma redução salarial superior a 30% do pessoal da ativa. Por último, a questão da autonomia financeira. Ô Mari, passa para mim, por favor. Aqui eu já mostrei, né, que os números que não tem próximo. Já falei do Meta 4, passa, já falei sobre isso. Aqui é bacana. Aí vem a questão da autonomia. Aí o governo estadual, de maneira muito inteligente, fala assim: isso aqui, nosso secretário, que foi reitor, virou secretário de Estado, o professor João Carlos, chegou um dia numa reunião falar para nós, dizer, os sindicatos não aceitaram a autonomia. Por quê? Porque o sonho de consumo do nosso secretário é implantar o tal modelo paulista, a ideia de um percentual da receita tributária para o financiamento das 7 universidades estaduais. E nós, do antes, sempre pelejamos contra, desde os anos 90. E ele nos acusa, nós não queremos autonomia. Então, o que nós estamos chamando a atenção? O governo propõe que vai conceder autonomia plena. Aí o Andes parece doido, fala assim, nós somos contra. Aí o governo tenta nos sacanear, dizer, ó, tá vendo, os sindicatos são contra a autonomia. E aí o que nós falamos? Nós precisamos discutir qual é o conceito, qual é o entendimento de autonomia. Porque nós podemos estar usando a mesma palavra com significados diferentes. E nesse caso estamos. Próximo, Mari. Estamos terminando, viu, gente? Para nossa alegria. Aí nós precisamos fazer esse debate que é fundamental. O Banco Mundial tem um documento que é de 1995, que propõe reforma da educação superior no mundo inteiro, especialmente nos países em desenvolvimento. E o Banco Mundial escreveu o seguinte: olha o que o Banco Mundial disse.
A autonomia resulta num conceito vazio quando as instituições, as universidades, dependem de uma única fonte de financiamento. Olha que coisa bacana. O que o Banco Mundial está dizendo? As universidades públicas só vão ter autonomia quando elas tiverem mais de uma fonte de financiamento. Uma pergunta para vocês. Qual é a fonte de financiamento de uma universidade estadual? É o fundo público. Qual é a fonte de financiamento das federais? O orçamento da União. A fonte de financiamento das estaduais do Paraná, o orçamento do Estado do Paraná. Quando o Banco Mundial diz assim, as universidades precisam ter autonomia para buscar outras fontes de financiamento, está dizendo o quê, gente? Que a autonomia para o Banco Mundial é um instrumento que vai viabilizar que as universidades públicas busquem fontes privadas de financiamento. É isso que o Banco Mundial está dizendo. E quando o governo do Paraná diz que quer dar autonomia para as estaduais do Paraná, está dizendo isso. Querem ver como é verdade? Infelizmente, vocês sabem que teve uma PEC, que é lá do Paraná, o deputado do Paraná, que apresentou no governo Dilma ainda, Alex Canziani. O que propunha aquela emenda constitucional? Quebrar o princípio da gratuidade de estabelecimento público. Lembram disso? O Alex propunha, Canziani, do PTB, era da base da Dilma, agora é a base do Temer. O pessoal muda bastante. O que o Alex Canziani propunha? A cobrança de especialização, mestrado profissional e atividade de extensão. A rapaziada faz uma semana de pedagogia aqui, cobra, porque é a fonte de captação de recursos. O Alex Canziani propôs isso. Esse não é um problema. Qual foi o problema? No começo do ano, a Andifes, que representa os reitores das federais, e a Bruen, que é presidida pelo reitor da Unicentro lá do Paraná, é bicho do Paraná, é nosso reitor lá, ele preside a Bruen. O que a Bruen e a Andifes, em nome dos reitores das universidades públicas, fizeram? Uma reunião com Rodrigo Maia para pedir o quê? Para acelerar a aprovação da PEC. O que os reitores estão dizendo? Eles estão aceitando que eles precisam buscar fontes alternativas de financiamento das universidades públicas, fontes privadas. Os reitores queriam a possibilidade de cobrar especialização, mestrado profissional e atividade de extensão para financiar, complementar o orçamento. Eles já aceitaram a tese que o financiamento das universidades públicas não pode ser mais unicamente estatal. Tem que buscar fontes privadas. E isso é muito grave. Nós tivemos sorte, eles não conseguiram os números para aprovar, votos suficientes para aprovar a PEC. Uma semana depois, como a Evelyn já falou de manhã, o STF, olha só, quando a Câmara não consegue, o STF legislou e decidiu que agora as universidades públicas podem cobrar. Os reitores agora têm uma alternativa de fontes privadas. É só fazer muita semana acadêmica, cobrar 100 anos cada um, não custa, né, gente? E aí vai. Quem cobra 100, depois cobra 300 e assim vai por... Qual é o problema? Hoje o STF já disciplinou a quebra da gratuidade nas universidades públicas e os reitores das federais e estaduais aceitaram a tese que é preciso buscar fontes alternativas. Isso é muito grave. E aí nós precisamos deixar claro qual é a autonomia que o Sindicato Nacional defende. Está no artigo 207. O que diz? As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Duas coisas aqui. Nós não defendemos a autonomia financeira. Quem defende a autonomia financeira é o Banco Mundial. A autonomia financeira é a liberdade para as instituições públicas captarem no mercado recurso para complementar o seu orçamento. O que nós defendemos é a autonomia de gestão financeira. É muito diferente. Por isso que nós não temos acordo com o governo Beto Richa. Nós não temos acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia. Nós não queremos autonomia financeira. Nós queremos autonomia de gestão financeira. Por último, pulei. Mais um. Isso. Por último, concluir, né? Já está na hora. Eu acho que se nós tomarmos o que acontece no Paraná, o que está acontecendo em todos os estados da federação. E aí nós estamos desafiados. Não basta mais a gente caracterizar o governo, esse é um governo neoliberal. Nós temos agora o desafio de fazer um debate conceitual sobre a universidade. Qual é o projeto universitário que nós temos? Não é o mesmo que o governo defende. A Evelyn falou muito bem, a destruição da universidade pública não é colocar uma bomba e fechar isso aqui, é reconceituar o que é a universidade pública. A UDESC vai continuar existindo? Vai. As estaduais do Paraná vão continuar existindo? Vão. Mas como universidades vão cobrar dos estudantes, como universidades que vão se colocar a serviço do mercado, um projeto universitário que não é o nosso.
Então nós precisamos fazer um debate agora de fundo. Ainda bem, acabou a perfumaria. Nós vamos ter que fazer um debate de projeto de país. Outra coisa, nós precisamos dominar os números, sinto muito. Nós da educação, nós sempre fugimos dos cálculos, nós não gostamos de matemática. Nós precisamos começar a aprender a gostar. Porque o debate com o Mauro Ricardo é um cara extremamente competente. Ele não tem um projeto que nós temos. Mas se você quiser enfrentar os burocratas dos governos todos, nós precisamos ter domínio cada vez maior dos orçamentos. Nós precisamos saber mais do orçamento da UDESC do que o reitor sabe. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então, esse é o desafio que o Andes resolveu assumir a partir da última reunião do setor. Para concluir, né? Nada a temer, se não correr da luta, nada a fazer, se não esquecer o medo. É o que nós estamos vivendo aqui. E aí eu lembro da Frente Nacional de Libertação no Moçambique, coisa antiga, né? Dos anos 70, né? Dizia assim, lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza do mundo novo. Concluir, o Otaviano Helene, uma vez foi na UniOeste, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, eu nunca mais esqueci. E eu acho que reflete o momento que nós estamos vivendo. Otaviano Helene disse o seguinte, as pessoas não lutam porque sua vida está ruim. As pessoas lutam se elas perceberem a possibilidade da sua vida melhorar. Qual é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje? Tem uma descrença generalizada. Teve muita gente que acreditou nos governos passados. Teve muita gente que hoje, depois, que acreditou, colocou parte significativa da sua vida para mudar o país via eleitoral, via eleição de um governo. O que essas pessoas perceberam, gente? Que a vida não mudou. Que esses governos fizeram concessões ao capital. E o que essas pessoas muitas vezes estão fazendo? Estão voltando para casa. Alguns estão indo para a igreja, outros estão enchendo a cara de droga, de tudo quanto é droga, estão torcendo para o Corinthians demais, essas coisas todas. O cara, né? Brincadeira, viu, os corintianos? Então, assim, as pessoas estão voltando para casa. Qual é o nosso papel? A Eblin falou hoje de manhã. Somos poucos, mas nós estamos desafiados a recolocar a esperança para o povo brasileiro. O Antissindicato Nacional tem feito um trabalho fundamental a partir do ano passado na construção da greve geral, dos movimentos nacionais de resistência, apesar de tudo que está acontecendo. Apesar de muitos problemas. Os problemas que nós temos no país não é só o avanço da direita, é o retrocesso programático da esquerda nesse país. Agora, adianta a gente ficar reclamando, pedir para o pessoal do PT, vem aqui, se ajoelha e pede perdão? Não adianta, isso não resolve. O que resolve é o seguinte, nós precisamos organizar a luta e nós temos que ser estímulo para os colegas professores, servidores e estudantes. Na greve geral de 28 de abril, nós conseguimos organizar o Centro Acadêmico de Enfermagem e foi uma coisa fantástica. Os meninos e as meninas, especialmente, pela primeira vez na vida, eles levantaram 6 horas da manhã, panfletar em ponto de ônibus, conversar com a população sobre greve geral. Isso é aprendizado. Isso é o papel do professor universitário. Nós precisamos reconhecer. Parte dos nossos colegas sentaram atrás da mesa e resolveram produzir artigos que servem para pouca coisa, a não ser para aumentar o seu currículo lá. Nós estamos desafiados, a Universidade Brasileira, a voltar, colocar no centro das suas preocupações os problemas nacionais e, mais do que isso, nós somos também convidados a voltar para as ruas. O professor universitário adorou ficar no ar-condicionado, muitos colegas. Nós precisamos voltar ao que fizemos no 28 de abril, gente. 28 de abril, em Cascavel, a cidade tem 300 mil habitantes, nós colocamos 10 mil pessoas na rua. Por quê? Porque nós fomos conversar com o povão na fila do ônibus, nos pontos. É isso que o professor universitário precisa fazer. O que nós fizemos nos anos 70. Quem é que ajudou a amparar o Sistema Único de Saúde, criar o Sistema Único de Saúde? Foram os departamentos de saúde coletiva das universidades brasileiras. Foram para as periferias conversar com o povo sobre os seus problemas. Para de a gente falar inglês, francês, viajar para o exterior. Vamos voltar a falar com o povo. Eu acho que esse é o desafio e acredito que nós temos grande possibilidade. Eu não sou um pessimista, não. Nós fizemos uma audiência pública na UniOeste para defender a universidade. Levamos 10 deputados estaduais, que é difícil, e colocamos 1.200 pessoas no Teatro Municipal. Os caras falaram assim, quando nós marcamos o Teatro Municipal, vocês são loucos. Nós não vamos ter gente, nós colocamos, só de ônibus secundaristas, nós colocamos 12 ônibus de jovens secundaristas da periferia. Nós precisamos voltar a pensar em fazer uma aliança estratégica com o povo. O futuro da universidade hoje depende da capacidade de nós voltar. Duas coisas, fazer dos problemas nacionais tema das nossas pesquisas e segundo, nós perdemos a vergonha na cara e voltar para as favelas,
para os bairros populares, falar com os secundaristas. Nós temos que voltar a ter um papel de protagonista na luta social. Nós temos capacidade para isso, só falta disposição. E eu acho que aqui nós temos disposição para isso. Era isso, obrigado.